Olá a todos e bem-vindos à nossa Watch Party, podcast de cinema e séries da Renascença, feito por 3 jornalistas que, nas horas vagas, consomem muito conteúdo para vos dizer o que não podem perder durante estas férias. Eu sou o João Malheiro. E eu sou Inês Braga Sampaio. E eu sou a Daniela Espírito Santo e esta semana recordamos a conversa com o escritor Marcelo Rubens Paiva, responsável pelo livro que deu origem ao oscarizado Ainda Estou Aqui. Uma entrevista conduzida pelo nosso João Malheiro. Sim, um encontro que tive com o escritor brasileiro à margem do Festival Bang, que se realizou em Vila Nova de Gaia em julho, sobre como o livro chegou a países inesperados, como a Arábia Saudita e Taiwan, e até sobre o impacto do filme baseado na sua obra, que teve uma enorme projeção internacional. Também discutimos a importância da memória histórica, das ameaças do esquecimento coletivo e do papel da literatura na reflexão sobre o passado e o presente. É uma entrevista para ler na íntegra em rr.pt e que escutamos agora no Watch Party. O meu primeiro livro, Feliz Ano Velho, foi sobre o meu acidente. E foi um livro que teve muito impacto no Brasil. Vendeu mais de 1 milhão de cópias, esteve durante 4 anos na lista dos mais vendidos. E eu nunca entendia o porquê que uma história tão pessoal de uma pessoa que sofre um acidente, que fica paraplégico, poderia ser lido e interessar tantas pessoas. Eu demorei muitos anos para entender esse fenômeno. O Ainda Estou Aqui, ele teve mais ou menos o mesmo... a mesma repercussão do Ainda Estou Aqui, mas muito mais universal. Para você ter do que o Feliz Ano Velho, do que o meu primeiro livro. Mas de uma forma assim que realmente me surpreende a cada dia. Por exemplo, Ainda agora o surpreende? Ainda agora me surpreende, porque o livro, por exemplo, ele vai ser publicado na Arábia Saudita. Me explica, você consegue entender isso? Sabe quantas línguas é que o livro já foi traduzido? Inúmeras, eu não sei. Mas a Arábia Saudita, Taiwan, quando nós lançamos o filme Ainda Estou Aqui em Veneza, foi aquela surpresa enorme, mas eu achava que era porque Veneza tinha acabado de eleger uma primeira-ministra fascista, a Meloni, porque minha mãe era descendente de italiano, porque a minha avó era de Módena, que é ao lado de Veneza. Então eu achava que talvez tinha alguma coisa de italiano no filme que tivesse atraído. Mas não é verdade, porque o público de festival não é italiano. O público do festival é italiano e ingleses, franceses, alemães, é toda a comunidade europeia e não europeia que ama cinema. Logo depois nós fomos para os Estados Unidos, em que o filme foi um grande sucesso. Fomos para o Canadá. O filme foi um grande sucesso na França, em San Sebastián. E começou na Espanha. E o livro começou a ser comprado os direitos. As editoras começaram a comprar os direitos nos mesmos países em que o filme foi passando. O filme agora ficou em 10 mil salas na China. 10 mil. Eu acho que não tem essa quantidade de salas de cinema em Portugal nem na Espanha. Eu sei que tem, no Brasil não tem. O filme ficou muitos meses em cartaz no Japão. E eu vi japoneses que me encontraram e falaram: meu Deus, o seu filme. Então foi uma surpresa. A gente sabia que o filme ia ser de qualidade, porque era o Walter Salles, que é um cineasta muito bom, e com a Fernanda Torres, que é uma atriz maravilhosa. Mas, por trás disso tudo, tem um movimento que nós fizemos de transformar o filme, não num debate político, mas num filme sobre uma família. Eu acho que esse que é o segredo. E essa foi a primeira observação que eu fiz quando eu encontrei o Walter, em 2017, quando ele comprou os direitos. Como você pretende esse filme? Eu acho que tem que ser um filme sobre família. Porque eu, como escritor e como amante do cinema, como também fiz roteiros,
para séries, para filmes, eu sei que é a família que é o que move as pessoas. E eu acho que nós fomos bem sucedidos, porque nós falamos de uma família em que todas as famílias do mundo, inclusive da Arábia Saudita, se identificaram. Lá está, essa ligação familiar acaba por tornar o filme bastante universal, porque toda a gente, de uma maneira ou de outra, tem uma família e também enfrenta a perda que acontece numa família ao longo do tempo e, neste caso, por circunstâncias forçadas, mas é uma perda que é retratada de uma maneira também muito forte e isso acaba por apelar um pouco a toda a gente. Eu acho que tem a questão da família e a questão da memória. Não só do Alzheimer, não só da doença do Alzheimer, mas é do esquecimento que existe na humanidade, né? Um esquecimento completo de quem fomos, de como foram os regimes autoritários, de como foi o salazarismo, de como foi o franquismo, de uma juventude que não viveu naquele período e que não vê problemas naquilo, né? Em votar numa ministra que tem ideias do Mussolini, né? É uma coisa que assusta um pouco, inclusive a ascensão da extrema-direita na Alemanha, assusta bastante, né? Como assim? Eles não lembram o que aconteceu com a... Isso até era uma pergunta que eu tinha, que é se há uns paralelos entre a realidade que é retratada no Ainda Estou Aqui, a época da ditadura militar no Brasil, e os tempos em que vivemos hoje um pouco por todo o mundo ocidental. O paralelo é perfeito. Inclusive com a reeleição do Trump, inclusive na Argentina, com Milei. Eu acho que existe sim esse paralelo com o que acontece na Europa, com o que acontece em outros países, a extrema-direita em Israel, né? Os regimes do Ayatollah, dos Ayatollahs, né? E as mulheres iranianas tentando e protestando contra o hijab, contra o lenço, contra a obrigatoriedade de cobrir o rosto. Eu acho que tem muito a ver, sim, de a gente estar vivendo num período em que os regimes estão endurecendo e as pessoas estão perdendo seus direitos individuais. Como estava a dizer, em termos da memória das gerações mais novas, não se lembra daqueles tempos, acaba às vezes por ir ter as ideias que na altura levaram àqueles regimes. O filme também, lá está, é mais focado na família, não é tão político assim, mas acha que ao retratar o que um regime daqueles pode fazer a uma família e ao que fazia naquele tempo também pode ajudar a que as gerações mais novas percebam os danos que esse tipo de regimes fazem? Isso foi proposital. Nós não queríamos fazer um filme ideológico. Nós não queríamos defender nenhuma posição política. Nós queríamos mostrar, muito inspirado no cinema argentino. O cinema argentino é um cinema de metáforas. Ele consegue falar da ditadura sem falar da ditadura. O nosso grande exemplo de inspiração foi o filme Segredo dos Seus Olhos, que ganhou o Oscar, inclusive, com o Darín, e que fala da ditadura, mas não fala a palavra ditadura. É uma história que acontece durante a ditadura, de uma vingança, mas o tema não é ditadura, o tema é vingança. Então, o nosso caso é a mesma coisa. O tema não é ditadura, o tema é memória, é família, é injustiça, é dúvida, estar perdido diante de uma situação em que você não se sente muito impotente, né? E eu acho que esse tipo de cinema, de literatura, em que você não é ideológico, ele é mais eficiente do que se for um cinema... A gente fala no Brasil panfletário, não sei se existe essa palavra aqui. Panfleto, existe essa palavra panfleto? Então, a gente chama de panfletário, aquele que fica distribuindo panfleto, né? Fomos criticados por conta disso, mas a gente não estava preocupado com a crítica, a gente estava preocupado em ampliar o público. É a mesma coisa em relação ao cinema italiano, por exemplo. Ladrões de Bicicleta. Ladrões de Bicicleta não é um filme sobre
a nova realidade da Itália pós-guerra, mas está ali. Uma sociedade completamente desestruturada, tentando sobreviver com o que tem, roubando bicicleta da esquina, né? Perguntava-lhe ainda sobre o impacto que isto acabou por ter também no cinema brasileiro. De repente o cinema brasileiro teve um foco enorme. E, por exemplo, agora um novo filme que também teve um sucesso enorme em Cannes, O Agente Secreto. Acredita que por causa do Ainda Estou Aqui, o Oscar que o Ainda Estou Aqui venceu, o cinema brasileiro pode ter mais atenção por parte de toda a comunidade global e internacionalizar-se mais? Sim. Foi a primeira vez que o Brasil ganhou um Oscar. A Argentina já teve uns 4 Oscars, se eu não me engano. Ou 3. História Oficial, Segredo dos Seus Olhos. Agora, né, o ano retrasado, com 1985, talvez tenha tido as 4 ou 5. O Chile também teve o Oscar com No. Foi a primeira vez que o cinema brasileiro, um país com tanta história de cinema, que teve o Cinema Novo, que teve Cidade de Deus, que teve Tropa de Elite, filmes que tiveram bastante repercussão fora do Brasil, mas que ganhou mesmo projeção, foi muito importante para o cinema nacional. Agora mesmo o filme brasileiro ganhou 2 prêmios em Cannes, de melhor ator e melhor diretor, o Agente Secreto, né? Que é um diretor que já tem alguns prêmios. A Fernanda Torres, ela já ganhou Cannes como melhor atriz, acho que na década de 90, mas Oscar ele tem uma divulgação impressionante, é algo que extrapola as fronteiras, atravessa fronteiras. Então eu acredito que talvez as pessoas tenham descoberto e tenham tido maior interesse em conhecer o cinema e a cultura brasileira, a música também, né? Se bem que a música brasileira sempre foi conhecida, né? Ainda, para terminar a parte do Ainda Estou Aqui, perguntava-lhe se acha que ainda há várias histórias a contar dessa época e que outras pessoas com outras histórias pessoais até podiam depois retratá-las, quer em livro, quer em cinema, etc. Eu acho que é muito bem-vindo qualquer tipo de história que lembre a nossa memória, que debata o nosso passado, que as pessoas falem do que viveram. Eu adoro ler livros de problemas que aconteceram na Alemanha nazista. Eu adoro ler livros femininos de mulheres dos anos 50, 60. Bom, a literatura portuguesa, uma literatura que o Brasil é apaixonado por ela há muito tempo. E eu acho que sim, as pessoas têm que falar de história, de memória. Eu acredito que a literatura tem uma missão. Muita gente não gosta disso, de achar que a literatura deve levar a algum caminho, mas eu acho que sim, ela tem uma missão. Ela tem uma missão de debater o passado e a realidade. Ela tem uma missão de tocar as pessoas. Eu vejo a literatura como o Brecht via a dramaturgia. Ela tem uma lição, ela tem uma missão de mudar o jeito que as pessoas pensam, de não deixar as pessoas se acomodarem. A minha literatura sempre foi assim. Muito ligado no brechtianismo, de tentar transformar as pessoas, especialmente porque eu vim de uma família que sofreu muito na ditadura e que nós não podíamos falar sobre isso. Então, quando veio a redemocratização, eu aproveitei esse momento para escrever um livro atrás do outro. Soltar tudo o que tinha cá dentro, cá para fora, não é? Soltar tudo e até mais um pouco. Lá está, como já tinha mencionado, também tenho o Feliz Ano Velho.
que é um livro que também teve uma adaptação para cinema. Como é que é ter a sua vida? É você que expõe na literatura, mas depois são os outros que fazem no cinema e é retratada no cinema. Como é que é ter a sua vida retratada no grande ecrã tantas vezes? Honestamente falando, é muito estranho. O Feliz no Velho, ele teve adaptações teatrais, inclusive em Porto. Teve um grupo de Porto que adaptou Feliz no Velho nos anos 90. Agora também vai ter uma ópera, não é? Já teve a ópera em Copacabana. Na praia eu não fui. Série da Netflix. É muito estranho. Mas eu me sinto na obrigação de permitir, de deixar. Por conta dos debates que o filme, a ópera, trazem, como o livro trouxe, que é para falar de pessoas com deficiência, para falar de pai, mãe e filho, para falar de uma mãe que tem um filho tragicamente acidentado, para falar da união de amigos e família em torno de um amigo ou de um irmão que está necessitando de ajuda, para falar de reconstrução, para falar de readaptação, para falar de que a vida é possível mesmo com uma mudança tão radical como sofrer um acidente e que deixa a pessoa paraplégica, né? Entretanto, também lançou o novo agora. Como é que estes livros todos se complementam? É um pouco o seu percurso de vida, mas também é algo mais do que isso? Eu acho que eu resolvi abrir a porta da minha autoficção, né? Apesar de eu não chamar autoficção, eu chamo autobiografia. Eu sei que existe um movimento de autoficção, um movimento literário bastante forte aqui na Europa. Emmanuel Carrière, Knausgaard, e mesmo no Brasil também tem muitos escritores que fazem autoficção, mas eu faço autobiografia. Eu resolvi falar tudo, inclusive agora falar do governo Bolsonaro e da pandemia, do negativismo, da vacina, do negacionismo, perdão, dos problemas ideológicos que estão ocorrendo nas escolas brasileiras, que estão sendo reprimidas a ensinar temas, inclusive as americanas agora também nas universidades, né? A ensinar temas que falem de direitos individuais. Quando eu vejo o Trump ameaçando as universidades americanas, eu fico perplexo de ver como que ele consegue calar as universidades, né? Ele consegue fazer com que Harvard volte atrás. Columbia, Stanford, que eu estudei em Stanford. Eu fico pensando, meu Deus, mas em Stanford, como é que você vai proibir o ensino de estudos palestinos em Stanford? Jamais você poderia imaginar que um presidente da República ameaçasse as universidades americanas. Inclusive, proibir estudantes estrangeiros, porque as universidades americanas elas são praticamente financiadas pelos estudantes estrangeiros. Acho que 20% a 30% dos estudantes dessas grandes universidades são estrangeiros. Eu fico impressionado de ver como algo tão grave que está acontecendo nos Estados Unidos é algo que só acontece em regimes autoritários, né, em que o presidente conseguiu, inclusive, fazer com que o reitor de uma universidade se demitisse porque ele estava fazendo estudos de direitos individuais, cursos sobre direitos individuais. E as pessoas estão na rua, mas estão com medo, porque podem sofrer consequências, né? Agora, recentemente, o prefeito de Nova York, né, o candidato de Nova York ao Partido Democrata é um muçulmano, né? E o Trump já está ameaçando, ele é comunista, né? O Trump já está ameaçando ele. Nós não aceitamos os comunistas nos Estados Unidos. E eu li que o presidente
dos Estados Unidos, é o político mais conhecido do país. O vice-presidente é o segundo político mais conhecido do país. E o terceiro político mais conhecido do país é o prefeito de Nova York. Não me pergunte como é possível isso, mas eu vi isso na CNN. Então, assim, você está atacando alguém que acabou de ser eleito democraticamente, uma jovem que é de esquerda. Então você vai ameaçar essa pessoa? Então realmente é um pouco assustador isso que está acontecendo com o mundo. E eu acho que a gente tem que alertar e lutar. E como nós dizíamos durante a ditadura, a luta continua. Dizemos isso por cá. E não sei se já agora se me permite sequer a comparação, mas também hoje nos Estados Unidos há muitas famílias que de um dia para o outro acordam e alguém pode ser levado embora. Pode ser levado para El Salvador, para outros países, não é nem para prisão, é para outros países, são expulsas. Eu acho que existe sim esse paralelo. Eu acho bem assustador. Por exemplo, eu tenho amigos meus americanos que contam que tinha um mercado que era administrado por uma latino-americana que era parte da comunidade. Todo mundo, há anos, parte da comunidade. Todo mundo adorava ela. E que um dia o mercado estava fechado, ela foi levada. E inclusive é uma cidade trumpista. E eles olham aquilo e falam assim, por que levaram ela? Ela era tão boa. Então eles imaginavam que só levassem os comedores de cachorro, os bandidos, estupradores. Mas não, estão levando pessoas que são parte da comunidade. É assustador. É autor, escreveu livros, também escreveu argumentos de cinema, já foi jornalista. Quer dizer, tem várias coisas. Tem algum papel em específico que é mais a sua praia, é o que gosta mais de fazer? Tocar a harmônica. Eu agora tenho uma banda de rock. Eu desisti, parei tudo e virei um músico. Eu tenho uma banda, toco, declamo. Como é que se chama a banda já? Lost in Translation. E está tocando muito no Brasil. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver a banda aqui. Tem vários vídeos sobre a banda. O meu Instagram é Marcelo Rubens Paiva. Eu estou me dedicando a isso. Aprendi a tocar gaita. E voltei a compor música, coisa que eu fiz até os 20 anos de idade. E com meus amigos que também se aposentaram. Um físico, um professor de dança da universidade, todos se aposentaram. A gente voltou a se reunir e estamos tocando. Primeiro a gente fazia traduções de músicas, por isso que chama Lost in Translation. A gente fazia traduções do Bob Dylan, tentando entender por que Bob Dylan ganhou o prêmio Nobel da literatura. O que tinha na música do Bob Dylan para ele ganhar esse prêmio? Depois começamos a tocar aqueles que foram influenciados por Bob Dylan, Lou Reed, Patti Smith, Leonard Cohen, todos aqueles grandes autores, poetas que fizeram também música, e brasileiros, muitos brasileiros poetas que fizeram música, e agora eu estou fazendo minhas próprias músicas. E por fim, pronto, está a fazer as suas próprias músicas, perguntava-lhe se tem mais algum livro na calha para sair, algum trabalho no cinema, se pode dar alguma orientação sobre o futuro mais próximo. Não, só posso falar do show que eu vou tocar no Blue Note, no Rio de Janeiro, já toquei no Blue Note de São Paulo, da minha turnê como gaitista. Tenho que vir dar uns concertos a Portugal também. Tomara, vai ser muito, muito útil. A entrevista com Marcelo Rubens Paiva, conduzida pelo João Malheiro e que podem ler na íntegra em rr.pt. Estão feitas as últimas sugestões do Watch Party para este verão. Para a semana regressamos em pleno das férias e voltamos ao nosso formato habitual, sempre com um novo convidado. É verdade, nós próprios vamos ter uma segunda temporada e se não verdade. querem perder a estreia, marquem no vosso calendário, temos uma nova Watch Party todas as semanas, às quintas-feiras. Até lá, podem ouvir este e outros episódios em todas as plataformas de podcast e no site da Renascença em rr.pt, pelo menos enquanto não chega a grande segunda temporada. Ora, não se esqueçam de subscrever ao feed do Watch Party, na app que mais gostam de usar, e de enviar as vossas sugestões para o e-mail watchparty@rr.pt.
Este podcast tem sonorização de Paulo Teixeira e José Luís Moreira e ilustração de Rodrigo Machado. Até para a semana. Tchau, tchau.